Hello guys, tudo bem? Oi gente, essa aqui é a parte number 4 da série Presente Simples na língua inglesa. Se você está chegando agora, para compreender melhor esse assunto, eu já publiquei 3 vídeos anteriores falando sobre a forma afirmativa, negativa e interrogativa da língua inglesa. Agora essa parte aqui é como eu devo responder de forma curta, como eu devo responder as perguntas feitas no presente simples, tá ok? E só para lembrar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve bem rapidinho para você receber a notificação das próximas aulas que são postadas toda semana. Então essa é a hora de você aprender inglês na sua casa e de graça. Meu nome é Cisley, sou professora de inglês and let's get started. Vamos começar a aula? Vamos! Veja bem, como responder perguntas no presente simples. O segredo aqui, para você responder, você pode responder de forma curta, que nós chamamos de short answers. E aí você pode também responder de forma longa, caso você tenha um pouco mais de bagagem na língua inglesa. Você responde yes ou no e já continua aí puxando outras frases. Mas se você quiser responder apenas de forma curta, é assim que funciona. Vamos para os exemplos. Digamos que alguém perguntou para você assim: Do you speak English? Aí você quer responder de forma curta, você vai responder, se for positivo, yes. O sujeito I, que é eu, e você vai repetir o auxiliar da frase, o verbo auxiliar. Se for positivo, yes, I do. O auxiliar que é feito a pergunta, ele volta aqui para a resposta. E nós chamamos de resposta curta. Quando você fala yes, I do, entende-se que você respondeu sim, eu falo. Você não precisa repetir o verbo speak, porque se você repetir, gramaticalmente falando, não vai estar correto, tá ok? Então o segredo aqui é repetir o auxiliar que está sendo feito na pergunta. E se a tua resposta estiver na forma negativa, você vai falar no, e aí você usa a forma contracta. Sempre na forma negativa, usa a forma do auxiliar com o verbo bem juntinhos. Essa que é a estrutura. Se for na negativa, no, I don't. No, I don't. Então, quando você fala no, I don't, entende-se que você falou não, eu não falo. Ó, próximo exemplo aqui. Eu escrevi essa frase: Do they live alone? Eles moram sozinhos. Se você falar que sim, você vai falar yes. O sujeito da frase vai voltar para cá e o auxiliar também. Então a tua resposta fica yes, they do. Ou seja, sim, eles moram. Você não repete o verbo, você repete o auxiliar. E o verbo auxiliar subentende o verbo da pergunta, ok? E se for na forma negativa, no, they don't. Forma negativa sempre usa a forma contracta. Não, eles não moram, ok? Agora eu vou colocar um exemplo com does. Eu escrevi aqui 2 exemplos com auxiliar does para você entender também como responde aqui. A primeira pergunta é: Does she write poetry? Ela escreve poesia? Observa que eu comecei com does porque o sujeito é she, terceira pessoa do singular. Ela escreve poesia? Se você falar que sim, você fala yes, she does. Sim, ela escreve. Repete o sujeito que foi feita a pergunta e repete o auxiliar também aqui de forma afirmativa. Se por acaso a tua resposta for na forma negativa, aí você fala no, repete o sujeito she, que é ela, e doesn't, porque o auxiliar da frase é does, mas aí você está negando a frase, você precisa colocar o does com not na forma contracta. Então ficou doesn't, ok? Yes, she does. No, she doesn't. A outra pergunta: Does he study English? Ele estuda inglês? Does he study English? Se for positivo, você fala yes, he does. Ou seja, sim, ele fala. Right? E se for na forma negativa, no, he doesn't. Forma negativa, forma contracta. No, he doesn't. E então,
Resumindo a história, a forma curta para responder perguntas no presente simples, você vai sempre repetir vai falar yes ou no, que é sim ou não, de acordo com a tua resposta, positiva ou afirmativa. O sujeito da frase você repete na sua resposta, e o auxiliar que iniciou a pergunta, você também repete ou positivo ou negativo. Agora, quando a pergunta for direcionada para você, you, aí você não vai repetir, você não vai responder com you também. Você responde com o sujeito I, que é eu, para ter sentido a frase, para ter coerência. Se eu falo assim, eu vou escrever bem aqui rapidinho. Do you work Do you work on Monday? Observa que essa pergunta é o sujeito you. Então, auxiliar, eu coloquei do, porque essa aqui é a combinação correta. Do you work on Monday? Você trabalha na segunda-feira? Se eu fosse responder, eu diria yes, I do. Então, eu não repito o sujeito you. Eu vou repetir o sujeito I. Yes, I do. O auxiliar da pergunta do voltou aqui para a resposta. Se eu respondesse que não, aí eu diria no, I don't. Então, neste caso, quando a pergunta é you para você, aí você não responde com you porque não vai ter sentido. Você responde com I. Tudo bem? Assim que nós respondemos de forma curta, e como eu falei anteriormente, você pode responder apenas yes ou no, não está errado. Ou se você tiver um pouco mais de bagagem na língua inglesa, você pode já emendar uma outra pergunta para a pessoa, ou emendar uma outra coisa e começar uma conversação. E se você tiver alguma dúvida como responder em inglês quando o verbo usado é o verbo to be, eu já fiz aqui no canal, já tem aqui no canal um vídeo sobre verbo to be, e no finalzinho eu explico como você deve responder caso alguém te faça pergunta usando o verbo to be. Se você tem dúvida nesse assunto, aí você procura aqui depois o verbo to be, assiste logo tudo e tira suas dúvidas e tá dominada. Tá bom? Gente, então, por enquanto é só. Se eu te ajudei em alguma coisa, se eu ajudei a clarear suas ideias, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com os teus amigos, tá bom? Para você ajudar também outras pessoas. E não esquece de se inscrever caso você não seja inscrito, porque aí você recebe as próximas aulas, uma notificação no seu celular. Ok? Thanks for watching!